tudo bem? Hoje eu quero falar com você. Você sabia que pode fazer as suas contribuições de forma digital? Através do aplicativo ou site do seu banco, você pode transferir seus dízimos e ofertas para uma das contas da igreja. Os nossos dados bancários você encontra em nossas redes sociais, no verso dos envelopes de dízimos e ofertas e em nosso site ibshalom.org. Você também pode fazer sua contribuição utilizando seu cartão de crédito. É só baixar o aplicativo IB Shalom, disponível para Android e iOS, e clicar na aba Doações. Se você já utiliza o aplicativo PicPay, é só escanear esse QR Code ou buscar por Igreja Batista Shalom, clicando no botão Pagar. Para utilizar os cartões de débito, você pode vir pessoalmente ao nosso escritório em horário comercial e utilizar as nossas máquinas de cartão. Teremos imenso prazer em te atender. Queremos agradecer a você por sua fidelidade nos dízimos e ofertas, lembrando do texto de Filipenses 4,19, que diz: "O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus." Até mais! Deus te abençoe! Paz, queridos! Sejam muito bem-vindos, que alegria ter você aqui conosco. Se for a sua primeira vez, dê um sinal, levante sua mão aí no chat que nós queremos conhecê-lo. E para que esse vídeo se torne relevante, dê o seu like, deixe um joinha aí e compartilhe nas suas redes sociais, para que você seja uma bênção, seja um instrumento de Deus, de divulgação desse culto. E eu quero te convidar a fazer parte desse momento de culto a Deus. Que a sua casa nesse momento se transforme em um local de adoração. Faça isso. Eu convido você a fazer junto comigo. Vamos cultuar a Deus. Mas antes eu gostaria de falar com vocês um texto da Palavra de Deus que está lá em Efésios, no capítulo 2, e os versículos 5 e 6. Diz assim: "Deu-nos vida com Cristo, enquanto ainda estávamos mortos em transgressões, porque pela graça somos salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus." Vejam que coisa maravilhosa. Só o nosso Deus, querido, para nos tirar da morte para a vida. Só o nosso Deus para nos dar uma nova vida. Só o nosso Deus para nos ressuscitar da morte. Então vamos adorar, vamos louvar a Deus junto conosco e o grupo de louvor. Amém? Ela é tudo que eu preciso e não mereço. E com o raiar de um novo dia, e vem misericórdia nova sobre mim. E se de graça eu recebo, sim, eu sei que não mereço. E tudo vem de ti, tudo vem de ti, Senhor. Que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Não
água da vida. E se eu disser que estou sedento, pão da vida. E se eu disser que estou faminto, e tu virás com teu Espírito, com tua glória, como as águas sobre o mar. Água viva cobre-me, meu peito bate, vem inundar-me, e tudo que eu preciso encontro em ti. Te amo e te amo. Autor da vida, e tua voz eu quero ouvir. Pai da vida, só quero estar perto e de ti, e tu virás com teu Espírito, com tua glória, e como as águas sobre o mar. Água viva cobre-me, meu peito bate, vem inundar-me, e tudo que eu preciso encontro em ti. Te amo, te amo. Jesus, vem hoje aqui, e cada coração clama por ti, e precisamos ver o teu agir. Te amamos, te amamos. Tu és a nossa água viva, Senhor, e clamamos, Senhor, pela tua glória, que ela venha sobre nós, Jesus. Temos sede de ti, Pai. Vem com tua glória, Senhor. Vem com tua glória. Vem com tua glória. Vem com tua glória. Quem tem sede, venha e beba. Clamamos pela tua glória, Senhor. Com tua glória. Nós clamamos pela tua glória, Jesus. Vem com tua glória. Manifesta a tua glória, Jesus, em cada lar nesse momento. Vem com tua glória. E quem tem sede, venha e beba. Vem com tua glória. Vem com tua glória. Vem com tua glória. E quem
Paz como um rio vem sobre mim. Amor tão imenso como o mar. Deixa sua cura me envolver. Paz como um rio vem sobre mim. Como adoro o seu nome, adoro sua majestade. Jesus, o meu tudo és, tudo que sou é seu. Vem Santo Espírito, vem Santo Espírito, vem sobre mim. Abre os céus, quero te ver. Traz sua presença enquanto cantamos. Vem Santo Espírito, faz seu querer. Como adoro o seu nome, adoro sua majestade. Jesus, o meu tudo és, tudo que sou é seu. Como adoro o seu nome, adoro sua majestade. Jesus, o meu tudo és, tudo que sou é seu. Abre os portões do céu sobre nós, inunda os corações. Em sua presença recebe o louvor, cantamos Santo, Santo. Abre os portões do céu sobre nós, inunda os corações. Em sua presença recebe o louvor, cantamos Santo, Santo. Abre os portões do céu sobre nós, inunda os corações. Em sua presença recebe o louvor, cantamos Santo, Santo. Cantamos Santo, Santo. Manda avivamento, manda Senhor, com o seu Espírito, abre os céus, com seu poder, vem sobre nós, e como já fez, faz em nós outra vez. Manda avivamento, manda Senhor, com o teu Espírito, abre os céus, com seu poder, vem sobre nós, e como já fez, faz em nós outra vez. Manda avivamento, manda Senhor, com o seu Espírito, abre os céus, com seu poder, vem sobre nós,
Olá, querido irmão e irmã, graça e paz. Que alegria estarmos conectados juntos, adorando ao Senhor nesse culto, com as nossas canções. E agora chegou um momento muito especial do nosso culto, um momento onde nós temos o privilégio, a oportunidade de honrarmos e adorarmos ao Senhor com os nossos recursos, isso mesmo, com os nossos dízimos e ofertas. Mas antes de fazermos isso, eu quero compartilhar algo com você, que Deus tem colocado de uma maneira muito forte no meu coração. E eu queria te falar sobre 5 princípios pelo qual eu e você devemos contribuir. 5 princípios do contribuir, do dar ao Senhor. O primeiro princípio é a gratidão. Veja bem, gratidão é o reconhecimento de um benefício recebido. Eu e você não somos merecedores de tantas coisas, mas Deus nos beneficia, Deus nos concede sua graça e nos abençoa dia após dia. E toda gratidão, ela tem uma expressão. Então eu queria ler com vocês 2 Coríntios 9:7, um texto muito legal que diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Queridos, esse texto é tão interessante porque ele não diz que Deus ama a oferta de quem dá com alegria, ele diz que Deus ama quem dá com alegria. Então, se o primeiro princípio do contribuir aqui desenvolvido é a gratidão, a recompensa que temos em Deus é o amor do Senhor por nós. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus não faz acepção de pessoas, senão você vai falar: pastor, o que você está falando aí, que quando a gente contribui com gratidão, alcançamos o amor de Deus? É isso mesmo, mas Deus não faz acepção de pessoas. Porém, Deus faz distinção das nossas atitudes, daquele que honra ao Senhor, daquele que é fiel ao Senhor, daquele que dá com gratidão. Bem, o segundo princípio do contribuir é a fidelidade. E fidelidade é ser digno de confiança, é cumprir com uma promessa, é demonstrar zelo, respeito e lealdade. Como que se descobre alguém digno de confiança, irmãos? Testando essa pessoa. Vamos ler Lucas 16, 10 e 11. Esse texto diz assim: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. O verso 11 diz: pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Queridos, quando eu e você, nós somos fiéis, Deus nos prova, e quando nós provamos ao Senhor sermos fiéis, há uma recompensa, porque quando somos fiéis na riqueza injusta, que esse texto diz, ou seja, na moeda deste mundo e desse tempo, Deus percebe que pode confiar em nós riquezas eternas, revelação de quem Deus é, da sua pessoa, da intimidade de Deus. Esta é a recompensa do princípio de contribuir com fidelidade. Bem, o terceiro princípio é a generosidade, uma marca muito forte da nossa igreja. E generosidade é a virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício dos outros. E toda generosidade, ela parte de um ato. E um dos atos maiores de generosidade é a bondade. Veja bem, a generosidade é a ação, é o ato de uma pessoa completamente desprendido. 2 Coríntios 9, 6 vai dizer assim: e digo isto, o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Eu lembro do texto de Lucas 21, que fala a respeito daqueles ricos que ofertavam, e Jesus estava a observar, e de uma viúva pobre que ofertou poucas moedas, mas essas moedas eram tudo que elas tinham. Não era como aqueles ricos que estavam ofertando do que sobrava em sua mesquinhez. Talvez essa mulher, essa viúva pobre, ofertou com generosidade do tudo o que possuía. E para toda oferta em generosidade há uma recompensa, e ela é em abundância, porque o que semeia muito, muito também ceifará. Além disso, como aquela viúva pobre, quem oferta com generosidade atrai o olhar de Jesus para a sua vida e para a sua casa. O quarto princípio é a constância. A constância é a qualidade daquele que não falta em uma tarefa ou dever.
é a persistência, é as repetições de uma mesma ação, continuidade, fidelidade e lealdade. 1 Coríntios 16, 2 diz que Paulo instrui a Coríntios que no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Paulo falava a respeito de já separar as contribuições antes. Gálatas 6,9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Queridos, pela disciplina da constância, da contribuição contínua, o nosso coração é treinado e o nosso caráter é aperfeiçoado. Esta é a recompensa daquele que contribui diante do princípio da constância. E o quinto e último princípio para contribuirmos é o princípio da obediência. A obediência é a ação de quem obedece. É uma submissão completa, é uma sujeição. 2 Coríntios 9, de 12 a 13, vai dizer assim: porque a administração deste serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus. Visto como na prova desta administração glorificam a Deus pela submissão, pela obediência que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberdade de vossos dons para com eles e para com todos. A contribuição é uma prova da minha e da sua obediência, e isto atrai a confiança de Deus em nós. Por isso eu quero te convidar nesse momento, para você fazer o seu dízimo, a sua oferta. Vamos contribuir, como eu falei dos 5 princípios, por gratidão, por fidelidade, por generosidade, por constância e por obediência. E certamente nós colheremos o amor de Deus, as riquezas verdadeiras, a abundância do Senhor, um coração treinado e um caráter aperfeiçoado, e atrairemos a confiança do Pai em nós. Queridos, na tela você pode ver aí as contas da igreja, o CNPJ e também um QR Code. Você pode estar fazendo a sua contribuição, o seu dízimo e a sua oferta através desses meios digitais. Amém? Vamos orar. Pai, nós te damos graças, Senhor, porque a Tua palavra tem alcançado os nossos corações, e através do conhecimento da Tua palavra, nós podemos desfrutar, como Tua igreja, Senhor, das recompensas, das bênçãos do Senhor sobre nós. Ajuda-nos, Deus, a contribuir com gratidão, fidelidade, generosidade, constância e obediência. E eu sei, Senhor, que certamente o Senhor abençoará as nossas vidas, casas e famílias, porque a Tua palavra é verdadeira e fiel, em nome de Jesus. Amém, queridos? E agora nós vamos receber uma palavra poderosa do pastor Osni, que vai nos ministrar com muita graça nesse momento, em nome de Jesus. Deus te abençoe. A graça e a paz do Senhor, queridos. Muito bom poder estarmos juntos para meditarmos na palavra de Deus. Obrigado, pastor Cláudio, pela palavra tão abençoada com relação aos dízimos e às ofertas. Eu quero repartir algo com vocês que Deus tem colocado no meu coração. Nesses dias, tenho acompanhado tantas famílias, casais que têm passado por algumas dificuldades. E isso realmente tem me levado a pensar o quanto que o inimigo tem investido contra as nossas famílias. O tema da palavra que eu quero repartir com você nesse dia é: lute pela sua família. Não desista da sua família. Continue batalhando pela sua família. E essa palavra é tanto para você que é casado, que já tem seus filhos, ou você que ainda não casou, mas tem o desejo do seu coração de casar. É para você jovem, adolescente. Esta palavra com certeza vai abençoar a sua vida como tem abençoado a minha vida. Eu tenho aprendido nesse tempo, por graça e misericórdia de Deus, nesse ano de 2020,
Eu completei 31 anos de casamento e tem sido realmente um tempo muito abençoado na minha vida. Minha família é uma família normal, como a sua família. A minha família é uma família onde eu, minha esposa e os meus filhos batalhamos todos os dias para vivermos em paz. Mas a minha família, como a sua, também tem alguns momentos onde nós precisamos realmente estar muito atentos às investidas do inimigo. E eu quero compartilhar um texto contigo, que está lá em 1 de Samuel, no capítulo 30, nós vamos ler do verso 1 ao verso 20, para nós entendermos muito bem tudo aquilo que estava acontecendo, a situação a qual Davi estava passando com os seus soldados. É muito interessante quando nós olhamos para esse texto, Davi já um homem experimentado em batalhas, em estratégias de guerra, ele já logo, um pouquinho mais à frente, nós vamos ver que Saul sai de cena e Davi assume como rei em Israel. Então o Senhor estava preparando Davi em todas as situações e agora ele passa por uma situação muito difícil. Ele já tinha passado por outras situações, mas mais uma vez ele passa por uma prova muito dura. A palavra do Senhor diz assim: quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam. As mulheres, os jovens e os idosos, a ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais força. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Cármelo, a que fora a mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor. Grava esta frase no seu coração. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besó, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia Davi e os 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos prensados e 2 bolos de uvas passas. Ele comeu, recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou: a quem você pertence e de onde vem? Ele respondeu: sou um jovem egípcio, servo de um amalequita. O meu senhor me abandonou quando eu fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Neguebe dos Queretitas, o território que pertence a Judá, e o Neguebe de Calebe, e incendiamos a cidade de Ziclag. Davi lhe perguntou: você pode me levar até onde o bando de invasores estão? Ele respondeu: jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregará nas mãos do meu senhor, e te levarei até eles. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que, montados em camelo, fugiram. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo.
E tomou também todos os rebanhos dos amalequitas, e os seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. Até aqui. Queridos, a partir do momento que você vai recebendo esta palavra, o Senhor vai ministrando sobre a sua vida, que você possa estar interagindo conosco. E se você recebe essa palavra, Davi diz aqui que ele recuperou tudo Deus restituiu a Davi, tudo aquilo que o inimigo tinha roubado. Eu não sei a sua situação, talvez você esteja passando num momento muito difícil no seu casamento, no seu relacionamento com os seus filhos. Eu não sei o que está acontecendo com você agora, mas Deus sabe, Deus te conhece. Então faz um sinalzinho aí, dá um glória a Deus, que Deus possa estar tocando agora na sua vida, e receba esta palavra como uma palavra de cura e de restituição sobre a sua casa e sobre a sua família. Amados, há sinais de desintegração familiar por todos os lados. O índice de divórcio tem aumentado de uma forma alarmante. Os pais estão cada vez mais ocupados, os filhos cada vez mais distantes, na correria do dia a dia, situações que estão entrando dentro dos nossos lares, que estão dividindo as famílias. A infidelidade está se tornando uma epidemia, pior do que essa que temos vivido. É uma epidemia perigosa. Hoje ser fiel é anormal. Você vai conversar com as pessoas, você fala sobre fidelidade, as pessoas ficam te olhando, mas ainda existe isso. Eu quero te dizer, existe, e este é o propósito de Deus para a sua vida. Você que é casado, que você permaneça fiel à sua esposa, que você não desvie o olhar, mas que o seu coração seja da sua amada, aquela que Deus te deu. Você mulher, que você seja fiel ao seu esposo. Você casal, que vocês cuidem dos seus filhos, que realmente possamos experimentar esta fidelidade, porque nós servimos a um Deus que é fiel, a um Deus que nos ama, a um Deus que tem um propósito nas nossas vidas. A pornografia tem escravizado não somente jovens e adolescentes, mas homens, adultos, idosos. A pornografia tem sido uma praga nos nossos dias, que tem assolado os lares, tem destruído as famílias. E eu quero falar para você que está me ouvindo nesse dia, para você que está aí na sua casa. Talvez você tenha lutado contra a pornografia e essa coisa, ela tem te aprisionado, ela tem te pegado. Eu quero te dizer que o Senhor quer te libertar. A esperança para você se libertar da pornografia é através do sangue de Jesus, através do nome de Jesus, através do compromisso com a palavra de Deus e com os princípios da sua palavra. A pornografia tem afastado os casais. A pornografia tem sido uma ferramenta do inferno para atingir as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens. A pornografia tem devastado relacionamentos. A família está sendo marginalizada. Queridos, aquilo que era certo já não é certo mais. Os valores da família estão sendo deixados de lado. Mas eu e você, nós cremos na palavra de Deus e nos valores da palavra de Deus. Nós precisamos meditar nesta palavra que tem ensinamento para a minha vida, para a sua vida, de como conduzirmos a nossa casa. Nós não podemos abrir mão dos valores da palavra de Deus, queridos. Não podemos. Não podemos. Os valores estão sendo colocados de lado. A mídia, ela tem entrado de uma forma muito forte. Ela tem denegrido aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós nos esforçamos para viver. A mídia vem, ela tenta assolar a nossa mente. E ela tem feito isso de uma forma muito forte. Precisa haver um posicionamento. Nós precisamos nos posicionar. Senão eu temo pelo nosso futuro, por aquilo que tem acontecido na nossa sociedade. Estamos vivendo tempos difíceis, mas os tempos se tornarão mais difíceis ainda. Mas eu quero, junto com você, nesse dia, eu quero declarar aquilo que Josué declara no capítulo 24, verso de número 15, ele diz assim: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses dos seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas aí Josué, ele usa uma expressão muito forte. Ele diz assim: porém eu
eu e a minha casa, eu e a minha família, nós já escolhemos, nós serviremos ao Senhor. Eu quero te dizer que precisa haver um posicionamento nesses dias. Eu e você precisamos declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você que é solteiro, você que é adolescente, declare, declare, declare: eu e minha casa, eu e meus pais serviremos ao Senhor. Eu e meus irmãos serviremos ao Senhor. Nós não abriremos mão de servir ao Senhor e de viver os valores do reino de Deus. Sabe, queridos, olha só a situação das famílias desse texto que nós lemos. A situação dessas famílias era muito difícil. Aqueles homens tinham saído com Davi, agora eles retornam para sua casa. E quando eles chegam, o que eles encontram? As casas destruídas, roubadas, queimadas. Se você já passou por uma situação como essa, você sabe do que eu estou falando. Eu já tive esta triste realidade, surpresa na minha vida. Um dia, chegando na minha casa, eu e minha família, nossa casa tinha sido saqueada por ladrões. E quando nós entramos dentro da nossa casa, as nossas coisas tinham sido levadas, tudo remexido dentro da nossa casa, um sentimento tão ruim, sabe, um sentimento de uma tristeza muito forte no seu coração, de impotência. E era isso que esses homens estavam passando agora. Eles chegaram, as casas estavam queimadas, destruídas. Eu quero te falar que a família está no meio de uma guerra, de uma batalha. A palavra do Senhor nos fala no livro de João, capítulo 10, verso de número 10, diz assim: que o ladrão, ele veio para roubar, ele veio para matar, ele veio para destruir. Esta é a função do ladrão, este é o propósito do ladrão, que é o diabo, aquele que tenta roubar a nossa paz, aquele que tenta nos afligir de todas as formas. Mas esse versículo, ele termina falando, que Jesus diz assim: mas eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. Eu quero te dizer que no nome de Jesus há esperança, a vida, a abundância de paz para a sua casa. Não se conforme com a situação que você está vivendo. Ah, pastor, mas está tudo bem comigo, então glória a Deus, aleluias. Mas com certeza você conhece alguém que está passando por uma luta, por uma dificuldade, que Deus possa usar a sua vida para abençoar a vida desta pessoa. Eu vejo aqui, queridos, que o inimigo, ele atingiu algumas áreas estratégicas dessas famílias. Ele sabe aonde atingir, ele sabe onde atacar. E a primeira área que ele atingiu, ele tocou nas finanças. Olha só o que aconteceu. Tudo que eles tinham foi levado. Imagina, o homem chega em casa, ele não tem mais casa, a casa está queimada. As suas roupas foram queimadas. As coisas que ele tinha tanto apreço foram levadas. A família foi levada, tudo foi levado. Ficou sem nada, somente com aquilo que estava no corpo, ou com aquilo que tinha levado naquela viagem. Só ficaram com aquilo. Há batalhas dentro do lar por conta do dinheiro. A crise na economia mundial assusta, o desemprego assusta e nos leva a uma tensão muito grande dentro da nossa casa. Eu lembro, queridos, durante 25 anos eu trabalhei em uma empresa, uma multinacional, e não foi nenhuma nem duas vezes que a crise veio. E eu olhava e eu via colegas meus que trabalhando tantos anos juntos, nós ali tínhamos uma amizade, agora eram dispensados. E eu via a preocupação daquele pai de família, agora saindo, perdendo o seu trabalho e tendo que sair dali com a preocupação: será que eu vou arrumar logo outro emprego? E aquilo causava uma angústia no meu coração, porque eu também pensava na minha família. Eu falei: meu Deus, se o Senhor não me guardar, eu posso ser o próximo. Mas eu aprendi desde muito cedo. Me converti com 17 anos. Estou aí, completando 52 anos de idade. Nesses 35 anos servindo ao Senhor, eu tenho aprendido a confiar e a depositar toda a minha confiança no Senhor. Ele tem suprido a minha casa. E Ele vai suprir a sua casa também. Não vai faltar pão na sua casa. Mas as finanças, elas abalam. Elas nos deixam preocupados. Elas causam discussões. Nós vivemos numa sociedade de consumismo. As pessoas estão muito preocupadas em ter. Hebreus capítulo 13, verso de número 5, o texto diz assim: conservem-se livres do amor ao dinheiro
e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Se você recebe esta palavra, dá um glória a Deus aí, faz um sinalzinho com a sua mão, diga: eu recebo, eu tomo posse desta palavra. Esta palavra é para mim, esta palavra é para você. Nós precisamos aprender a declarar a palavra de Deus. Hoje as pessoas estão muito preocupadas em viver de aparência, nós vemos isso muito nas redes sociais. As pessoas querem ostentar aquilo que têm, querem mostrar para todo mundo e às vezes estão endividadas por conta disso. Que isso não pegue nem eu e nem você, que nós possamos ser libertos dessas coisas. Agora saiu o último aparelho da Apple, um aparelho muito bom. Mas esse aparelho varia o preço dele aqui no Brasil de 6 mil a quase 13 mil reais. Gente, é muito dinheiro. Eu não estou falando que você não pode ter um aparelho desse. Se você tem condições, compre. Mas quantas pessoas acham que se não tiverem um aparelho como esse, elas vão estar aquém daquele que tem? Você precisa se contentar com aquilo que você tem. Você precisa viver feliz com aquilo que você tem. Você precisa se alegrar com aquilo que você tem. Você precisa realmente ter gratidão no seu coração com aquilo que Deus tem te dado. Se Deus tem suprido, você tem conseguido pagar as suas contas, dê glória a Deus, dê aleluias. Mas se as coisas estão difíceis, continue glorificando ao Senhor e você vai experimentar os milagres de Deus sobre a sua vida. Tem um texto da palavra de Deus que eu acho maravilhoso. Sabe o que nós precisamos, na verdade, queridos? Nós precisamos ler mais a palavra de Deus, meditar mais na palavra de Deus. Mas não somente ler e meditar, deixar ela entrar dentro de nós e mudar a nossa forma de ser e de agir. Provérbios 13:7 diz assim: alguns fingem que são ricos e nada têm. Outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. Há um contraponto muito grande aqui. Alguns fingem que têm, mas não têm. Outros têm e não usufruem daquilo que têm. Então o dinheiro precisa ser uma bênção na nossa vida. E não algo que vai trazer tribulação dentro da nossa casa. Outra coisa que o inimigo fez, ele separou os cônjuges. Olha só, aqueles homens chegaram. Agora a esposa, ele não encontra a esposa na sua casa. Ele não encontra mais aquela que com certeza viria e lhe daria um abraço. Há uma separação. As mulheres estavam cativas. Nós vivemos um individualismo que, se nós não cuidarmos, isso vai entrar dentro da nossa casa. Hoje nós temos prisioneiras e prisioneiros dentro dos lares, da TV e da internet. As famílias perderam aquele costume tão lindo de se assentar em volta da mesa e poder fazer uma refeição juntos, poder conversar. Isso é uma coisa que eu tenho me esforçado aos domingos. A menos quando não é possível, mas Deus tem nos dado graça. Todos os domingos nós procuramos almoçar todos juntos. Eu, minha esposa, meu filho casado com a minha nora, junto com meu filho solteiro. E nós 5 ali almoçamos juntos. Temos um tempo de compartilhar. Temos um tempo gostoso ali fazendo a nossa refeição e podendo conversar. Mas quantas famílias têm perdido isso? Cada um no seu quarto, olhando o seu celular, assistindo o seu programa de TV, olhando o seu computador. Estão separados dentro de casa nessa pandemia. No começo, muitos precisaram trabalhar nas suas casas, alguns ainda estão trabalhando. E aquilo que já não estava muito bom acabou ficando pior ainda. Porque aquelas situações que não foram resolvidas, agora elas causam um atrito muito grande dentro de casa, as pessoas não se suportam estarem juntas. Nós precisamos ter alegria de estarmos juntos. Gente que vive junto, mas não tem intimidade, não conversa. Eu quero te contar um fato que aconteceu mais ou menos há uns 7, 8 anos atrás. Nós estávamos em um encontro de casais que fazemos aqui na igreja, uma bênção. E lá naquele encontro, um irmão me procurou e ele falou assim: pastor, hoje eu fui liberto. E quando ele falou: pastor, eu fui liberto, eu falei: meu irmão, o que aconteceu? Eu fiquei assim muito curioso para saber do que Deus o tinha libertado. Ele me contou algo que me causou um espanto muito grande. Ele falou: durante 23 anos, pastor, eu comi algo que eu não gostava. Uma vez por semana eu comia, para agradar a minha esposa. E hoje eu pude falar para ela que eu não gostava daquilo. Então eu fui liberto, pastor. E eu fiquei pensando, falei: meu Deus, um casal que durante 23 anos não conversava. E aí eu fui conversar com eles para saber detalhes da história, logo que eles casaram.
Eu não me lembro qual era o cardápio, mas ela fez aquele prato para ele, muito no capricho. E ele olhou, ele não gostava de comer aquilo, mas para agradar a esposa ele comeu. E quando ele terminou de comer, ele foi muito educado. Ele falou: querida, estava uma delícia, uma delícia. E ela ficou feliz porque ele gostou. Então agora, ela sempre fazia aquilo para ele comer e ele foi ficando constrangido. Como é que eu vou falar que eu não gosto disso? Depois de 23 anos, ele pôde falar para ela que ele não gostava daquilo. O que isso nos mostra? Uma separação, gente que está junto, mas não está, não conversa. Sobre os detalhes, não sonham juntos. Outra coisa que o inimigo fez, ele tocou na saúde. Eu estou te passando alguns pontos aqui, não tem como a gente aprofundar muito por conta do tempo, mas à medida que eu estou falando, talvez você já foi se identificando. Já foi se identificando com relação a finanças, já foi se identificando com relação a relacionamento com a sua esposa, com os seus filhos, ao distanciamento que está acontecendo dentro da sua casa. O inimigo também tocou na saúde. Davi estava angustiado. Sabe, queridos, as doenças psicossomáticas, elas têm aumentado de uma forma espantosa nos nossos dias. A depressão, as doenças emocionais, elas ferem as famílias, física e emocionalmente. Porque aquilo adoece as nossas emoções e também adoece o nosso corpo físico. Há pessoas feridas dentro da família, no seio da família. Há pessoas com mágoa, com falta de perdão no seu coração, isso tem te adoecido. Gente que não perdoa, gente que não supera os traumas do passado, os abusos, as decepções que aconteceram. Talvez esse homem já errou com você, minha irmã. Talvez você já errou com seu esposo. Talvez você já errou com os seus filhos. Mas nós precisamos aprender a liberar perdão. Nós precisamos ser curados através do perdão. Que o Espírito Santo agora toque na sua vida e que haja cura e restauração dentro da sua casa agora. Pede perdão para esse homem, pede perdão para essa mulher, pede perdão para os seus filhos, peça perdão para os seus pais. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus trazer cura sobre a sua vida. Deixe o Espírito Santo fazer um milagre agora da cura no seu coração. Libere perdão, peça perdão. Nós precisamos aprender a viver este princípio para sermos curados. Nós vemos também que o inimigo prendeu os filhos. Além de levar a esposa, levar os bens, o inimigo também levou os filhos. Os filhos estavam nas mãos do inimigo. Um pai e uma mãe não podem estar bem quando seus filhos estão cativos nas mãos do inimigo. Talvez pai, mãe, você tenha chorado pelos seus filhos. Talvez você jovem que está me ouvindo agora, você tenha chorado por seus irmãos. Sabe, queridos, e nós precisamos chorar mesmo, nós precisamos nos levantar e nós não podemos aceitar esse afastamento dentro dos nossos lares. Malaquias 4:6 diz assim: e ele converterá o coração dos pais aos filhos, ele fará com que o coração dos pais se voltem para os filhos e o coração dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Precisamos buscar essa unidade, porque senão as coisas vão ficar difíceis. Quanta divisão dentro dos lares. Eu quero falar algo para os pais. Uma criança só verá Deus como pai se ver Deus na vida do seu pai. Grave esta frase: uma criança só verá Deus como pai se ver Deus na vida do seu pai. O inimigo quebrou a comunhão. Os homens de Davi se voltaram contra ele, queriam apedrejá-los. Nós temos a necessidade, uma necessidade muito grande, de jogar a culpa em alguém, de acharmos um culpado. Nós mudamos o foco da batalha. Ao invés de lutarmos contra o inimigo, aquele que tem se levantado contra nós, nós nos levantamos um contra o outro. E ao invés de unirmos as forças, nós enfraquecemos, porque nos dividimos, nos separamos, não oramos em unidade. Como que Deus vai operar? Como que Deus vai abençoar? Então que a comunhão seja restaurada dentro do seu lar. Sabe, queridos, qual é a situação da sua família? Eu quero te fazer essa pergunta e gostaria que você refletisse. Qual a situação da sua família? Qual a situação da sua casa? O que você tem vivido nesses dias? Talvez você se encaixe dentro desses pontos que eu falei, ou talvez outros que eu não falei aqui. Mas eu quero rapidamente agora te dizer que Davi tomou algumas atitudes, que se eu e você tomarmos, com certeza, nós seremos vitoriosos, independente da batalha que você está passando, independente do tempo que levar. Deus vai nos ajudar e nós vamos ser vitoriosos.
Davi não se conformou. Isso aqui é o primeiro ponto. Não se conformou. Não se conforme com esta situação. Você tem que ser inconformado com esta situação. Davi reconheceu que a situação era calamitosa, mas ele ficou inconformado. Romanos 12, 2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conforme. Não se conforme com esta situação. Se levante como um homem, como uma mulher de Deus, como um jovem cheio do Espírito Santo de Deus. Não se conforme com esta situação. Uma outra atitude que Davi teve. Davi chorou. Sabe, mas não é aquele choro, somente aquela lágrima que você derrama, não. Ele chorou com intensidade, ele clamou. Isso aqui é um choro de desespero, é um choro de tristeza da alma. Ele foi diante de Deus, ele clamou ao Senhor, ele se humilhou diante do Senhor. Nós temos perdido a capacidade de chorar. Nós choramos por conta de um filme que assistimos. Nós choramos muitas vezes porque o time, ao qual nós torcemos perdeu o campeonato. A gente chora por essas coisas, mas deixa de chorar por aquilo que realmente é importante. E a sua família precisa estar de uma importância muito grande. Você precisa colocar ela como prioridade na sua vida. Então aprenda a chorar pela sua família. Davi chorou em público, ele não teve vergonha. Quem chora está dizendo que algo está errado. Nós vemos que Jesus chorou quando ele olhou para Jerusalém, ele viu a cidade de Jerusalém, ele ficou com o seu coração apertado pela situação que aquele povo estava vivendo, ele chorou por conta daquele povo. Nós precisamos aprender a chorar, queridos, nós não podemos perder. Nós precisamos ser quebrantados diante do Senhor, precisamos chorar diante das situações. Acontece algo muito lindo. Davi, ele se reanimou em Deus, ou seja, ele teve as suas forças renovadas. Ele teve um ânimo novo diante de toda aquela situação que estava acontecendo. Ele não ficou magoado com Deus. Muitos ficam, culpam a Deus, não. Ele correu para Deus, ele fortaleceu-se no Senhor. Você pode até pensar que não há mais solução, que o divórcio é a única saída, que o seu filho nunca mais será o mesmo, que a sua família está perdida ou destruída, mas o seu Deus é o Deus dos impossíveis, o Deus das causas perdidas, o Deus da restituição. Deus pode e vai reconstruir a sua família. Ele pode pegar os cacos que foram quebrados e fazer um vaso novo. Tome posse dessa palavra. Deus quer fazer isso na sua vida, Deus quer fazer isso na sua casa. O nosso Deus é um Deus de milagres, eu creio nesse Deus. Eu tenho aprendido a experimentar coisas tremendas e maravilhosas que esse Deus tem feito por mim. E Ele tem feito por você, eu sei que muitos já têm experimentado. Então não se conforme com a situação, creia que Deus vai fazer algo. E por último, Davi orou. Ele consultou ao Senhor, ele falou com Deus. Fale menos. Brigue menos e ore mais. Vou repetir. Fale menos, discuta menos, brigue menos, leia mais a Bíblia e ore mais. Tenha intimidade com Deus, você vai ver que as coisas vão começar a mudar dentro da sua casa. Deus não está alheio à sua situação. Lute contra o inimigo. Lute. Se levante. E tenha certeza que Deus é contigo e vai te fortalecer. Eu quero orar por você. Deus te deu uma família para experimentar o melhor desta terra. Creia no milagre de Deus para a sua família. Eu quero abençoar você e a sua casa. Eu quero declarar que o Senhor, através desta palavra, através do Espírito Santo, está tocando na sua vida. Está agora tocando no seu coração, está te dando uma estratégia. Independente da situação que você está passando. Ai, pastor, mas isso aqui é muito difícil, eu não vejo solução. Você não vê solução. Mas Deus lá do alto está olhando e Ele tem solução para você. Ele tem solução para a sua causa, com certeza. Porque o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. É o Deus de milagres. Eu quero orar por você e por sua casa agora, em o nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero orar, Senhor amado, por cada família, ó Deus. Cada família representada através da vida desse homem, desta mulher, deste jovem, deste adolescente, desta criança, Senhor,
que participou, está participando deste culto, Senhor, está cultuando a Ti, está recebendo esta palavra, Senhor. Pai, eu quero declarar agora no nome de Jesus, Senhor, independente da situação, independente daquilo que está acontecendo, Senhor. Talvez, Senhor, a única solução aparente era o divórcio, mas eu quero dizer, Senhor, que o Senhor tem solução, o Senhor tem uma estratégia, Pai. Eu quero declarar paz nesse lar, Senhor. Eu quero repreender o espírito de confusão, Senhor. Eu quero declarar, Senhor, a unidade entre os pais, Senhor, com os filhos, Senhor. Une os corações, Senhor. Une o coração dos cônjuges, Senhor amado. Pai, que haja paz nesse lar, que haja cura, Senhor, que haja suprimento, que haja transformação, que o inimigo bata em retirada agora, em o nome do Senhor Jesus. Eu oro e eu te abençoo. Receba esta bênção, receba esta palavra, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor possa derramar da sua graça e do seu favor sobre você e a sua casa. Lembre-se, Deus ama a sua família. Shalom. Manda avivamento, manda Senhor, com o seu Espírito, abre os céus, com o seu poder, vem sobre nós, e como já fez, faz em nós outra vez. Manda avivamento, manda Senhor, com o teu Espírito, abre os céus,